Boa noite. Beleza, galera? Vocês estão vendo aí a apresentação já, né? Então a gente vai continuar aí o curso de manutenção, técnicas de manutenção industrial voltado para eletromecânica, né? E essa é a nossa quarta aula, então. Quarta aula aí a gente vai dar continuidade no que a gente começou na aula passada sobre planejamento da manutenção, né? Então a gente sempre faz aqui um comecinho, né? Falando que a gente vem discutindo. A gente mostrou aí os 4 tipos de manutenção, né? Corretiva, preventiva, preditiva e proativa, e cruzamos isso com a curva PF, né? De cada caso. Então, se você pegar aqui essa curva PF, porque aqui tem a falha potencial e aqui a falha funcional, a falha potencial, aquela falha que pode ocorrer. A partir daqui o desempenho, né? Então, aqui o desempenho começa a diminuir a partir desse ponto, né, conforme o tempo vai passando, até que chega no desempenho nulo, né, que não tem mais como desempenhar a sua função, porque quebrou, arrebentou, desgastou. E se você cruza isso com o custo, então isso daqui seria o custo, né, custo de manutenção, você vê que ele é quase que constante no início e baixo, né? No final, conforme passa aqui do ponto P, ele cresce indefinidamente, né, podendo chegar a níveis bem elevados do prejuízo aí, se você deixar chegar até o final. Então a gente viu que cada manutenção tem um foco, né, tem suas propriedades, suas características, viu que nenhuma delas é desprezível, né? Até hoje a gente usa todas elas, o ideal era que estivesse usando. Então, a preventiva vai tentar trabalhar aqui perto da falha potencial, a preditiva vai analisar aqui, né, para tentar não deixar chegar aqui como na corretiva, mas achar o ponto exato aí da falha, e a proativa é o espaço onde todos colaboram para a manutenção. A gente cruzou isso também com a curva da banheira, tá? Então, curva da banheira. Essa é a curva da banheira porque o formato dela lembra uma banheira, né? A gente viu que aqui é o estágio 1 de falha prematura, aqui é o estágio 2 de falha falha casual, né, na verdade, e aqui seria o estágio 3 da falha por desgaste, né? Então, essa daqui seria o número de falhas com o tempo, né? A gente consegue analisar isso aí, então, através da curva da banheira e caracterizar o nosso equipamento, a nossa planta, o nosso conjunto de equipamentos. Vocês estão careca de saber disso daí e viram também quais são as ocasiões, né, específicas que cada manutenção vai exigir. Então, a gente já na aula passada aí, ó, falou de planejamento e programação versus operações, né? Então, aqui versus operações, onde que operações é a galera que coloca mesmo a mão na massa. Não quer dizer que um ou outro não faça um pouco da função, né? Todo mundo deveria fazer um pouquinho de tudo. Mas a galera que está mais voltada para operações está ali com a chave na mão, com a graxa no macacão, e a galera do planejamento e programação está mais no background aí, no escritório, analisando e planejando, né? Programando, aí como o nome diz. Passando orientação, tudo. A gente viu que isso estava atrelado a como, né? Então, planejar está atrelado a como, enquanto que programar está atrelado a quando. E aí, a gente analisou na aula passada uma série de coisas que podem te ajudar na hora de se organizar ou organizar as tarefas para fazer o planejamento, né? Ou seja, como que vai ser a manutenção. A gente viu que a base de tudo é o FIMEA, que é a análise de modos de falha, né? Então, você pega, ele vem um documento que vem pronto para você por uma empresa especificada, certificada para fazer isso, e aí você analisa ele, ou seja, você vai ter os modos de falha
a probabilidade, né, onde é que eles têm mais probabilidade de falhar, como, isso tudo detalhado aí para você analisar e se basear na hora de montar o seu plano de manutenção, né. Então, esses fatores aí são fundamentais, ó, a gente viu na aula passada, medir a produtividade, conhecer o plano de manutenção, analisar o backlog e priorizar as solicitações, né. No final seria a programação, que já é a continuidade do assunto. A gente viu que o planejador de manutenção ele não faz o plano de manutenção, porque o plano de manutenção é um trabalho coletivo, né? Um monte de gente, para pegar bastante opinião e não responsabilizar uma pessoa só. A gente viu que ele gerencia o plano de manutenção, então ele atualiza, ele coloca informação, insere os dados, alimenta, né? Vai trocando, vai delegando as funções. São exemplos. Calculamos o fator de produtividade, vimos que ele é muito baixo, né? Da ordem aí de 12 a 25%, porque a gente não tem capacidade de organização para elevar isso aqui. Também vimos como que calcula aí, né, o HH ou HHT, homens horas trabalhadas, né? Tem que calcular aí, então, as horas trabalhadas e as horas não trabalhadas, subtrair uma da outra, e você vai ter uma estimativa em horas, né, HH ou HHT, em horas, da sua capacidade de executar tarefas, né? Se você tem muitos empregados, cada empregado trabalha tantas horas por dia, você tem uma alta capacidade de realizar tarefas. Se você tem poucos, ou eles trabalham poucas horas por dia, pouca capacidade de realizar tarefas. E o backlog nada mais é do que o acúmulo dessas tarefas. A gente viu, então, que conforme vão chegando as solicitações, e a gente vai ver hoje melhor o que é uma solicitação, né? E conforme a gente vai realizando, é como se fosse um galão de água que você vai enchendo e esvaziando. Se encher mais do que esvazia, uma hora transborda. Se esvaziar mais do que enche, uma hora fica completamente seco, né? E a gente viu que isso não é o ideal. A gente viu que o ideal é que o backlog fique por volta aí de 3 a 4 semanas, né? Então, o ideal é um backlog de 3 a 4 semanas. Claro que se sua companhia for menor, sua empresa for pequenininha, isso aqui vai variar, tá? Isso aqui é só uma estimativa para as empresas, as indústrias mesmo no Brasil. O backlog, a gente viu que um backlog saudável, né, bom, é aquele que fica oscilando em torno aqui desse ponto de equilíbrio aqui, que seria 3 ou 4 semanas, aqui assim, né, vamos colocar em semanas. Mas tomar cuidado, porque às vezes ele está oscilando e você só analisou um pedaço pequenininho, né? Então ele pode estar indo, a tendência é que ele suba, ao invés de se manter. Você pode estar indo ou para um problema ou para outro. Falamos do PDCA, Círculo Virtuoso da Manutenção, né? Vimos que tem que respirar antes de falar, se não fala errado, pensar direitinho. Vimos que é o plano de melhoria contínua, né? Ou seja, onde é um círculo de tarefas que você executa, né? Aí executa, checa, age e planeja, né? Então você faz o plano para executar, vai executar a tarefa, verifica e depois atualiza, escreve o que foi feito para o próximo que chegar saber o que está acontecendo, não cometer ou não cair no famoso retrabalho. Beleza? Então a gente passou aí o que a gente viu nas aulas e agora a gente vai entrar então de fato na aula de hoje, né? Olha, presta atenção, a aula de hoje a gente vai começar tratando de ordem de serviço, né? Acho que o nome é meio intuitivo. Na verdade, a ordem de serviço quer dizer as solicitações, né? O que vai chegar para você. No começo as pessoas falavam, né? Fulano, faz isso. E óbvio que hoje em dia ainda funciona, faz aquilo, né? Eu vou dar uma ordem, você decora e torço para você entender, para você lembrar, para você saber. E vamos lá.
É óbvio que esse não é o objetivo, a gente não quer trabalhar assim, o ideal é que tudo esteja documentado, tudo esteja ali registrado até para você poder acessar depois, para você fazer levantamento, para você ter respaldo de alguma coisa que você afirmou, ou deixou de comprar, ou comprou, ou enfim, consumiu ali algum material, algum lubrificante, algum equipamento. Isso tudo tem que estar registrado, né? E as solicitações, os problemas vão chegar para a equipe de manutenção através, ou deveriam, da ordem de serviço. O que é uma ordem de serviço? Nada mais é do que um documento padronizado, né? Então, cada empresa, cada setor deve ter o seu, cada time, assim, vamos dizer, onde todo mundo está familiarizado ali e conhece os procedimentos, sabe trabalhar em torno daquilo ali, né? E essa ordem de serviço ela tem que ser, de preferência, uma ordem de serviço completa, onde você coloque o máximo de informação possível. Às vezes você fala assim, né? Trocar, trocar a pia do banheiro, pronto. Aí o cidadão vem, troca a pia do banheiro e daqui a um dia a pia quebra de novo, ou algum problema persiste, não sei, né? Você fala problema na pia, aí você troca a pia e deu problema, né? Continua. Porque isso não foi bem especificado, isso não foi bem detalhado. Olha, eixo com excesso de vibração. Pronto, você não detalhou nada, não disse aonde, não disse como, não disse quando, não disse porquê. Isso tudo tem metodologia, a gente vai ver aqui metodologias que vão ajudar você a seguir um plano para ter uma ordem de serviço coerente e que não deixe falhas, né? Que tenta agrupar o máximo de informações possíveis. Então, você detectou um problema, pode ser um problema visível, escancarado, como um vazamento, ou um aumento de temperatura de vazão ou queda de vazão, que mostra lá no seu sensor, né? Então, você está olhando lá, monitorando, e viu um aumento de temperatura. Você percebe que tem alguma coisa de errado, precisa acionar a equipe de manutenção, ou até mesmo a própria equipe de manutenção ali na inspeção, viu, né? E tem um vazamento. Não deve, ou não deveria, né, sair corrigindo de uma vez. Se for emergencial, óbvio que vai corrigir, depois escreve, mas o ideal seria que preenchesse a ordem de serviço, registrou, vai lá e executa, né? Então, a ordem de serviço, esse aí é um exemplo. Seria um documento assim, no início era de papel, hoje em dia o pessoal já preenche no próprio celular, ou no aplicativo, ou no computador da empresa. Vai incluir basicamente isso, o solicitante, né, quem está pedindo, para que está pedindo, descrição do serviço, essa descrição tem que ser bem detalhada, todo tipo de informação que você tiver, você tem que colocar quais são as peças, a especificação das peças, o tempo, a hora do ocorrido, as condições do ocorrido, quem estava por perto, entendeu? Tudo que tem que estar ali detalhado e registrado, né? Materiais a serem utilizados, observações gerais, se tiver alguma coisa, e é óbvio, sempre seguindo, né, aquele conceito que a gente falou também de HSE, né? Health, Security and Environment, que é saúde, segurança e meio ambiente. Então, na hora que você vai selecionar ou que você vai indicar alguma falha por causa de material, você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração os lubrificantes que são descartados, você tem que levar em consideração os EPIs que são descartados, né? Você tem que levar em consideração se aquela, se aquela coisa que te chamou a atenção está infringindo algum desses princípios de HSE, e se tiver, de preferência, resolver isso logo, né? Então, abre lá o registro, deixa organizadinho e passa adiante. O que mais tem aí é Debiloid preenchendo OS, né? Então, o cara copia, pega a OS anterior e copia, esquece de mudar a data, esquece de mudar o nome,
Então você pega essas coisas e você fala, caramba, velho, pô, coisa que tu vê, né? Tu fala, pô, não tem como, o cara tá reclamando aqui de um problema da válvula, mas a data tá do ano que a válvula nem tinha, ou ainda não tinha sido acionada, sei lá. Então você fala, você vê que essas coisas acontecem por aí bastante, né? Então vamos evitar esse tipo de coisa, tá? E é para isso que serve a metodologia 5W2H. Ó. No início era só 5W, aí depois adicionaram um H. Então também tem gente, vocês podem encontrar aí o pessoal da velha guarda que vai falar 5WH ou 5W, né? 5W1H. Por quê? O que isso quer dizer, né? Seriam essas perguntas que vêm do inglês que querem dizer what, why, who, where e when, né? O que, por quê, aonde ou onde, né? Quando, quem, tá? Se você segue essa metodologia, você tem maior chance de estar cobrindo o que deve ser feito, o que deve ser realmente transmitido na OS, né? Também nada de ficar mandando bilhetinho, recadinho para a menina lá da equipe de manutenção, ou para quem quer que seja, né? É para descrever esse objetivo na mensagem. Isso aqui é coisa profissional. E aí, ó, você está lá com o how, né? Entrou aí como o H, que seria como é muito importante também, né? Não pode faltar. Agora, o how much é um pouco polêmico, porque tem gente que acha que não é todo profissional de manutenção que vai se preocupar com o custo, né? Isso daí é um pensamento meio arcaico, meio atrasado, porque eu acho que, né, se hoje você está num tipo de manutenção proativa, você tem que estar se preocupando com tudo, com o meio ambiente, com a saúde, com a segurança e com o custo também, né? Então você vai tomar a decisão, o custo ele tem que pesar na hora de tomar essa decisão. E é assim que você faz com tudo na sua vida. Então não é diferente, não é que você vai comprar algum produto, alguma coisa, uma comida, vai sair, vai planejar alguma coisa, você naturalmente leva em conta o preço. Então isso daí tem que estar presente também, né? Então o how much seria o quanto, né? Agora isso aqui entrou depois, tá? No início, o profissional não precisava, às vezes é só o líder da equipe ou o cara que faz a ponte ali com os outros setores que vai estar trabalhando com isso, mas na verdade todo mundo tem que estar um pouco atento. É bom vocês conhecerem quanto custa cada peça que vocês trabalham, entendeu? Se quebrar, qual é o procedimento para conseguir outra, quando falha, quando precisa de troca. É bom estar preparado e já ter uma certa noção para quando acontecer, já não ser pego de surpresa aí, né? Requerimentos. Então, o que requer? Requer treinamento, óbvio, porque a primeira vez que você faz qualquer coisa não fica muito bem feita, né? Então requer treinamento, você vai lá, treina, faz uma vez, no início não é nem você que faz, você só vê os outros fazendo, aí você aprendeu e tal, vai lá e faz, né? Olha aí, treinamento, Rock Balboa, e para mim o melhor de todos do filme é o técnico, tá? Esse coroinha aqui é o mais maneiro do filme, de todos os Rocks. A tristeza que dá quando ele morre no filme, né? Acho que é no terceiro, sei lá, no segundo. Tem um filme aí que ele morre, e aí é o personagem mais maneiro do Rock. Aí depois perde até a graça, fica Nutella, né? Vira o Rock crossfiteiro. Mas tá, tem que ter metas, né? Então você tem que estipular metas e metas factíveis, porque se você estipula metas que não são factíveis, ou, por exemplo, você estipula metas muito fáceis. Ah, vou responder 2 e-mails aqui no mês e tá bom, essa é a minha meta. Você vai rodar, mas se você tem metas muito fáceis, isso não te motiva, isso não te puxa, isso não extrai o teu melhor. Se você tem metas muito difíceis, né, metas impossíveis, isso também te desmotiva, porque você logo percebe que não vai atingir a meta, por mais que você se esforce, por mais que você deposite energia naquilo,
e não vai chegar naquilo que você quer. Então, a meta ela tem que ser factível, tem que ser uma meta discutida, né? De preferência entre a equipe toda, para você estipular coisas que você consegue fazer e também não ficar passando falsa esperança. Ah, eu resolvo tudo em uma semana. Chega na hora, não resolve, é aquela, né? Obra em casa é sempre assim. Você chama o cara fala, não, que para reformar isso aqui, 2 dias. Aí demora 2 meses a obra, né? Enfim, isso daí não era o ideal. Então, se você quer ser um bom profissional, dê um prazo, né? Estipule metas coerentes. Faça igual a tia Dilma, né? Quando você chega na meta, você dobra a meta, né? Porque se você chegou na meta, você não pode ficar achando que acabou e tá legal. Aí você dobra a meta. Para quê? Para nunca ter a meta, né? Mas a meta tá lá. Então você vai, chegou na meta, renova, dobra as metas, né? E tem que ter ajuste também, né? Isso é fundamental. Você pega aí a coisa, ela começa de um jeito e ao longo do tempo você tem que ir atualizando e ajustando, tem que ir mudando, né? A coisa é dinâmica, não pode ser parada. Fechou ali, pronto, nunca mais mexe, a caixa preta, sagrada e acabou. Isso não é religião, é tecnologia, né? Então você vai corrigindo, vai acertando aos poucos, tá? Reconhecimento é o que vem com o tempo, né? Então, conforme você vai vendo ali, você vai reconhecendo, você vai se familiarizando com o ambiente e com o serviço, você vai tendo o feedback fundamental para você saber se, né, se está indo bem, se está indo mal, se está conseguindo cumprir as tarefas. Isso daí são assim os princípios de uma ordem de serviço. E a gente vai falar aqui agora, então, de critérios de prioridade, tá? Por quê? Lembra na aula passada que eu falei para vocês que isso daqui é a alma do negócio, do planejamento? Não tem muito como assim. Na hora ali, meu amigo, ninguém vai poder fazer por você, né? Você vai ter que tomar a decisão com o seu time, com a sua equipe, e só ali a experiência, o conhecimento, o tempo, né, de serviço. Não adianta você achar que você está 3 meses na empresa, conhece tudo, todas as malandragens, todos os caminhos, e não é por aí. Você vai levar um tempo, né, para você aprender. Então, a experiência vai te dizer, mas é claro que a gente começa, né, a tentar minimizar esses efeitos subjetivos. Então, vão ter técnicas, vão ter maneiras de você estipular prioridades e se organizar, até para todo mundo estar ciente de qual que é a prioridade, porque às vezes uma coisa que é prioridade para mim não é prioridade para você, né? Exemplo, por exemplo, se você falar conserto, eu vou querer botar a melhor peça. Eu vou falar, pô, beleza, vou comprar a melhor peça que existe, colocar ali, vai ter o melhor desempenho. A galera do financeiro já vai falar logo, né? Não, não pode, a gente está economizando. Então, isso daí tem que ser definido em conjunto. Então, você prepara aí, ó, matrizes ou planilhas ou quadros, separando a criticidade e a prioridade. A criticidade nada mais é do que assim algo que seja o perigo, né? Uma maneira de você quantificar o perigo, né? E repara que a criticidade ela está atrelada aí a um equipamento. Então, o equipamento ele vai ter uma criticidade e não a tarefa. A tarefa ela está atrelada a prioridades. Então, você vai priorizar as tarefas em ordem do que é necessário e o que não é, né? Primeiro, e o que pode ser deixado para depois. A criticidade não. Você vai organizar os equipamentos de uma forma que eles fiquem classificados onde é mais crítico e menos crítico, né? Você ter a noção do que pode causar problema, prejuízo e o que está mais tranquilo se precisar aumentar a potência ou acelerar o ritmo, fazer alguma coisa. Então você olha aí, ó, essa matriz, esse quadro, ele vai pegar algum equipamento, né? Então você pegaria aí bomba hidráulica, bomba de óleo, alguma coisa, e vamos classificar ele
de acordo aí com a criticidade, né, e a disponibilidade de serviço. Então, se por acaso aquele equipamento der um problema, a gente consegue resolver, a gente tem material, a gente tem equipe, a gente tem know-how, né? Se quebra uma máquina que ninguém sabe consertar, vai demorar mais, então o problema é maior. Então você classifica ele de acordo com isso, né? Repara que só tem duas opções para criticidade e para disponibilidade, ou é baixa ou é alta, e onde isso daí cair, você vai ter um número, né? Se for alta criticidade com baixa disponibilidade, você fica em 1. Se for, e por aí vai, né? Se for baixa criticidade com alta especialização, com baixa especialização também, desculpa, aí você teria o 2. Alta especialização, disponibilidade de especialização e alta criticidade, 3, né? E baixa criticidade com alta disponibilidade, 4. Então você vai classificando e vendo aí qual que poderia ser mais crítico, menos crítico, qual equipamento que deveria estar melhor organizado. Mas você tem que estar mais focado, desculpa assim dizendo. Já as tarefas você vai classificando no tipo de matriz, essa daqui é a matriz RIM ou RAIM, né? Você pode chamar como você quiser, mas na hora de escrever, escreve assim, que ela vai organizar as tarefas aí para você e vai também, de acordo com a cor e com o número, te localizar no que você deve fazer primeiro ou depois, né? Ressaltar aí a diferença entre emergência e urgência, tá? Então, o que é pior? O pior é emergência. Algo emergencial, como é que está mostrando aí? Risco de vida, risco de dano, risco ao meio ambiente, patrimônio, risco de perda de produção, né? Repara que até aqui é HSE, né? Health, Security and Environment. Já a urgência não, né? São serviços corretivos que podem se tornar uma emergência conforme o tempo vai passando, mas ou não. Então não tem tanta necessidade de você atuar de imediato ali. Não está atacando nenhum desses pontos aqui, né, que a gente viu que é um ponto de emergência. Né? Definir o que é assertividade. Então aí, assertividade está dentro de acertar o tempo necessário para realizar as tarefas, aquela história, né? Quanto tempo você precisa para consertar isso? Ou para botar esse equipamento em funcionamento? Não chegou o equipamento está na caixa. Tem que entender o equipamento, tem que montar o equipamento, tem que ler as especificações, condicionar, fazer os testes. Quanto tempo você leva para fazer isso? Se você nunca viu o equipamento, muito tempo. Se você conhece, já montou vários daqueles equipamentos ali, pouco tempo. E isso daí tem que ser uma informação verdadeira. A pior coisa que tem é você falar para o cara que vai levar menos tempo ou falar que vai levar muito tempo para uma tarefa que você poderia realizar em pouco tempo, né? Também é um problema, que aí vai ver você perde até o cliente e não, não precisava, né? Então, medir o fator de produtividade, olha, é uma forma de você saber aí, se orientar para definir quanto tempo você consegue executar as tarefas e medir o backlog. Ou seja, se chegar uma tarefa nova, eu já tenho muita coisa acumulada? Não. Eu tenho pouca coisa acumulada? Ok. Então, isso tudo aí vai te ajudar a definir o seu tempo. É mais ou menos o que você já faz com a sua vida, né? Só que agora numa escala industrial, né? Para uma empresa, para um grupo, para uma coisa mais complexa, que envolve pessoas, máquinas, interações. O funil de programação é o famoso, né, escalonamento aí, você vai do macro para o micro, ou seja, do macro para o micro, aonde aí, né, você tem um critério de prioridade que quanto mais para baixo aí, maior.
ou seja, você tem uma urgência barra emergência maior aí embaixo, né? Então você teria aí o cronograma anual de 52 semanas, é conhecido como cronograma do desejo. Anualmente a sua turma vai fazer lá o plano e vai falar: olha, eu gostaria que fosse assim, assim, assado, não sei o quê, papapá, isso aqui, isso aqui ali. No entanto, conforme as coisas vão acontecendo, isso tudo vai mudando, né? A gente sabe que é muito difícil cumprir. A gente aqui não é suíço para bater ali na 52ª semana do ano e dar o último checklist ali e falar: acabou, né? Não é assim. Então a gente tem aí o cronograma do desejo, tá? Avançando aí o plano trimestral, ó, é o cronograma da intenção, é o que você quer, é o que você acha que dá para realmente fazer ali a médio prazo, tá? É aquilo que está ali ao seu alcance. Agora, o mensal já é a necessidade. O que está precisando? O que a gente precisa e qual que é a tarefa do mês que vem, né? Já é um caso de necessidade. Aí, quando você avança mais ainda, né, programa presente semanal é a prioridade, né? São coisas da semana, então você não pode executar coisas que podem ser feitas até o final do ano nessa semana, se você está cheio de coisa para fazer nessa semana. E o diário, então, nem se fala, né? Emissão e execução. Pegou a ordem de serviço, viu o que é para fazer, executa e atualiza, né? Vê se está ok, checa e atualiza lá, passa feedback para a equipe. Se você olhar aí o funil da manutenção, você também pode associar os equipamentos de acordo com as classes, né? Então você tem classe A, B e C, de acordo com o tipo do equipamento. Isso daí também pode ser aplicado para o funil, né? Então, equipamentos que interrompam a produção ou comprometam a mesma, tais equipamentos devem ser tratados com manutenção preventiva e inspeções diárias, né? Já seria algo aqui, ó, de prioridade, no final do funil. Equipamentos de classe B, embora fundamentais, não causam parada nem problemas significativos. Tais equipamentos são fáceis a substituição, né, a troca, e trabalham com equipamentos sobressalentes, né? Então você foca ali na manutenção mais corretiva. E o C são equipamentos necessários ao processo de produção, mas que não causam nenhum impacto significativo, né? Então, por exemplo, uma borracha no processo de escrever. Se você não tem uma borracha, tudo bem, você risca, depois você apaga, você vai lá e apaga com a borracha ali de trás da lapiseira, que não é muito boa, mas tudo bem. Você dá um jeitinho, né? Agora, isso daí já está mais atrelado aí com o topo do funil, né? A parte onde você tem menos prioridade. Isso tudo aí você pode ir mudando, né? Você vai atualizando ali aquele cronograma de 52 semanas para ele ir ficando atual conforme o mês vai passando, o trimestre. Claro que você não vai atualizar o cronograma de 52 semanas dia a dia, né? Mas o semanal você vai atualizar dia a dia, de preferência. Né? Ah, professor, mas na minha empresa ninguém faz nada disso. Aí tudo bem, cara, vocês fazem como vocês quiserem. Isso aqui não está obrigando ninguém, isso está dizendo como que é a maneira que vocês podem se organizar para isso. Né? Claro que pode dar certo também a pequena escala, se você tem 2, 3 pessoas na equipe e trabalha num negócio pequeno, não tem problema nenhum que você consiga tocar muito bem sem aplicar nada disso. Mas conforme você vai avançando e trabalhando numa empresa maior, multinacional, com muitos empregados, com pessoas que falam outras línguas, isso tudo tem que estar muito bem especificado. Né? Outro critério aí de prioridade, ó, o método GUT, né? GUT, né? De gravidade, tá? Gravidade, no caso, não é a força da gravidade, é a gravidade do problema, U de urgência e T de tendência, ou seja, qual é a tendência que esse problema, ou que essa tarefa, ou que essa falha, né, tem de acontecer. Então você vai dando números aí de 1 a 5, você vai listar as atividades. Então, lubrificação, inspeção de solda, troca do EPI. Você vai colocando, né?
Isso pode ser feito individualmente ou numa reunião. Então a gente vai debater: o que que você acha? Vamos pegar aí, lubrificação do mancal. Qual é a gravidade disso? Se acontecer um problema, o dano é alto? É, o mancal custa caro. É um mancal novo e tal, então beleza. Então a gravidade disso é alta, é 4, né? Mas não é tanto porque também, né, não está dando prejuízo para o meio ambiente, para as pessoas, para a saúde, né? Então tá suave. Urgência, olha, não, a gente comprou um mancal ali na esquina, o mancal tá novo, o mancal não apresenta ruído, aumento de temperatura, tá tudo show, não precisa, né? Então a urgência é baixa. E a tendência, qual é a tendência de acontecer? Ah, já quebrou, de vez em quando quebra um mancal ou outro aqui, a gente precisa lubrificar e tal. Então, ok. Aí você multiplica, né, esses números e encontra aí o valor da GUT, 12. Inspeção de solda, mesma coisa, né? Se a solda não estiver boa, vai ter um vazamento. É vazamento de quê? Pô, é vazamento de um ácido, né? Então, o ácido, não sei, já causa problema para as pessoas, para o meio ambiente. Então, ok, né? Então, é alto essa gravidade aqui. Agora, não tem urgência, porque a gente verifica sempre e está tudo ok, está tudo sempre, e nunca ocorreu um vazamento de ácido aqui na empresa, ou então a gente não escuta falar muito. Então, a tendência é 1. E aí você vai multiplicando, encontra o 5, e vai fazendo, né? E assim você vê que as coisas podem ir, né, assumindo valores aqui, e de acordo com esses valores, você classifica, olha, já que esse daqui é o que tem maior valor, vai ser a nossa prioridade. Depois seria esse. Então, e por último, a gente vai ver isso daqui. Então, ok, a gente começa pela troca do EPI. Então, vamos embora. E por aí vai, né? Você teria aí, pô, isso aqui pode ir bastante, né? A matriz RIME, ou RIME, como eu tinha falado para vocês, quer dizer Ranking Index for Maintenance Expenditure, né? Índice de classificação de despesas em manutenção, onde você vai cruzar agora o tipo de serviço com a criticidade do ativo, né? Então você vai fazer uma inspeção de solda num tanque de gasolina, num tanque de alguma coisa. Então, a criticidade daquele equipamento ali é alta e o serviço, como é que ele é? Ele é ok? Ele é difícil? Ele é complicado? É perigoso? Então, quanto maior o índice RIME ou RAIME, maior a prioridade do serviço, né? E aí, ó, tá? Essa é a matriz, então, que a gente tinha visto ali no comecinho, onde você vai colocando aqui, ó, classe de criticidade do equipamento ou instalação. Então, acarreta perda total da planta. Imagina, né? 100. Por quê? 10 de classe, né? Agora não. Edifícios e escritórios, tá ok. 1. Equipamento de suporte com reserva, lá. Meio. Né? Então, 5. Você vai classificando de 1 a 10, e aqui você coloca a característica do tipo de intervenção. Né? Parada, falha do equipamento, é algo grave. Então seria 10 também, ó, cruza aqui no pior lugar da matriz. Por isso está de vermelho. Essas cores ajudam também, às vezes, a identificar, ver de longe, né, ter uma noção. Já se você for lá e olhar, tem equipamento de reserva, que é o último, ó, 1. Então, já está uma classe característica baixa aí, né? Então você consegue ir cruzando isso e multiplicando a classe pela outra, né, encontrando o valor. E a partir disso, dando uma cor. Aí você pode determinar o critério que você quiser, né? Até 20% vai ser azul, não, até 25%, até 30%, né? Até 50% verde, até 70% amarelo e 80% laranja. Mais que isso já é vermelho, ou 90%, né? Como está aí, vamos colocar assim, tá? Dei um exemplo. Não sei se é o que está igual aí, não. Mas acho que deu para entender, né?
Você vai colocando ali e vendo, né? A cor vai te ajudar a ver de longe, a identificar, mas é óbvio que você tem que estar sempre atento e lendo. E com isso a gente chega ao fim, galera. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser, fica à vontade aí. A gente chega ao fim de critérios de prioridade e na aula que vem a gente já vai continuar com programação da manutenção. Beleza. Professor, só para tirar uma dúvida, você falou das duplas, do trabalho que você vai passar ainda. Você vai colocar os temas a partir de quando lá na plataforma? Na sexta semana ali eu já coloco, né? E aí vocês vão ter tudo escrito lá, como é que é para fazer. Tá? E vai ser um trabalhinho, montar uma apresentação, escolher um dos temas, eu coloco os temas lá, vocês escolhem uns e montem uma apresentação respondendo as perguntas, seguindo os critérios e sem fugir das indicações lá, e tudo certo. Beleza? Beleza. Prepara a apresentação e manda, né? Aí, uma pergunta que sempre fazem, que é importante de destacar, não precisa os dois da dupla enviar, né? Um da dupla só envia o trabalho, na capa vai ter o nome dos dois integrantes da dupla. Então não precisa os dois mandar o mesmo trabalho. Um só manda, eu vejo o nome dos dois e lanço a nota. Não tem problema. Professor, o senhor já falou sobre o trabalho na primeira aula? Foi quando o senhor falou? A gente trocou uma ideia hoje no começo, Alex. Ah, tá, perdão. Mas foi basicamente isso. A gente também não falou muito, não. A gente só falei para vocês se organizarem em duplas, para ir pensando, né? Que na sexta semana, hoje foi a quarta, acho que na sexta semana eu coloco lá as regras do trabalho e vocês executam, né? Mas vai ter lá o roteirinho, tudo direitinho, o que precisa fazer. Tá, beleza. Quem tiver aí sem dupla, tô disponível, galera. Aí, ó. Beleza. Show? E aí, no final, se todas as duplas já estiverem formadas e tiver sobrando um, aí pode fazer um trio, né? Junta ali e faz um trio. Mas não montem trios, porque senão ficam poucos grupos. Show? Show de bola. Show! Então, beleza, galera. Uma boa noite aí para vocês, tá? Fiquem bem e até semana que vem. Falou, boa noite. Boa noite, valeu. Até. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.